E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosim, este é o canal Apollo Fisioterapia e no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de uma pessoa que mandou aqui para mim no YouTube a respeito de ventilação mecânica. Você tem dúvidas sobre ventilação mecânica? Quer que eu responda a sua dúvida? Ou tem algum tema que você gostaria que eu abordasse aqui no canal que eu ainda não abordei? Pode mandar aqui para mim no YouTube nos comentários de um vídeo que você assistir do Apollo Fisioterapia, que eu vou tentar responder e tirar as suas dúvidas, beleza? Não se esquece também de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, não se esquece também de se inscrever neste canal e se você apertar o sininho você recebe notificações de que eu lancei novos vídeos aqui, tá bom? Se você tem dúvida, não esqueça então de mandar aqui nos comentários, mas também pode mandar para mim no Instagram, no professor Alexandre Ambrosim, e aí você aproveite e me segue lá, porque lá eu também divulgo algumas coisas a respeito da fisioterapia. Ok? Vamos para o vídeo de hoje, que eu vou tirar a dúvida desse colega que nos mandou. Beleza? Então, pessoal, nós vamos então responder essa dúvida que eu falei para vocês. Primeiramente, eu vou ler para vocês a questão, vou apontar as principais dúvidas que o nosso colega tem. É a respeito de ventilação mecânica em pressão suporte. A pergunta que ele nos faz é a seguinte: será que eu posso colocar o meu paciente em pressão suporte, mesmo ele ainda estando com um PIP muito alto, com pressão expiratória positiva final muito alta? E aí, o que a gente pode pensar a respeito deste assunto, né? O que a gente pode raciocinar um pouquinho aí a respeito da pressão suporte e PIP elevado. Lembrando que a dúvida dele ela vem porque ele questiona se será que eu corro o risco de fazer com que o paciente tenha mais lesão, né? Tenha uma lesão, especialmente uma lesão pulmonar, é isso que ele deve estar pensando aí. Além do que, né? Talvez ele também possa estar pensando se tem algum tipo de lesão muscular, se vai dar uma sobrecarga muscular de alguma forma. Beleza? Então é o seguinte raciocínio. A primeira coisa que eu entendo é que não há contraindicação absoluta de usar pressão suporte num paciente que está usando PIP de 10. Por que não há contraindicação absoluta? Primeiro nós temos que lembrar que colocar o nosso paciente em pressão suporte, isso vai favorecer com que vai fazer com que ele não perca massa muscular, que ele diminua as atrofias musculares, especialmente, obviamente, da musculatura respiratória. Lembrando que esse paciente, ele na questão que ele me fez, o colega nos coloca que esse paciente não está sedado, ele tem drive respiratório. Bom, se não é uma contraindicação absoluta, que cuidados eu tenho que ter? A primeira coisa é a gente ter o cuidado de monitorizar o esforço respiratório desse paciente. Eu conseguir dosar adequadamente a pressão suporte, né, colocar uma pressão suporte adequada para que eu não gere uma super assistência nem uma subassistência. Uma super assistência vai fazer com que o paciente acomode na ventilação mecânica e não faça esforço. E uma subassistência faz com que ele aumente o esforço respiratório. E é aí que deve ser a preocupação do nosso colega. Quando a gente respira, a gente precisa respirar, a gente consegue respirar por meio de um gradiente de pressão, porque eu gero gradiente de pressão. Isso seja na respiração espontânea, como seja na ventilação mecânica. Então, o gradiente de pressão, no caso da ventilação mecânica, é gerado pelo ventilador. Mas quando eu estou em pressão suporte, esse gradiente de pressão ele pode ser não tão fácil de visualizar. Por quê? Porque eu tenho a soma, a associação da pressão que eu estou colocando no ventilador, no caso da pressão suporte, mais o esforço do paciente. Então aí eu tenho um delta de pressão maior. E isso pode elevar o drive de pressão e aí, consequentemente, favorecer uma lesão pulmonar. Por isso que o colega estava falando se tinha algum risco de lesão pulmonar. Qual que é a sugestão que eu faço para vocês e fiz para o colega? Que a gente faça a monitorização da pressão de oclusão, ou seja, da pressão muscular que o paciente está fazendo. Isso vai me dar ideia de como que está a assistência, como está a pressão suporte que eu estou colocando. Ok? Então, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para mostrar para vocês. Esse vídeo ele fala o seguinte, ele fala como medir, ele mostra como medir a pressão de oclusão e aí você vai ter um parâmetro de como está a sua pressão muscular, né, a pressão muscular do seu paciente para você adequar a pressão suporte. Independente se ele está com pressão
expiratória positiva final alta ou não. Segunda coisa que a gente tem que lembrar é a respeito do PIP. Quando você tem um PIP muito elevado, eu tenho que olhar para a sensibilidade de uma forma mais cuidadosa. Será que aquele PIP está fazendo com que eu tenha mais dificuldade de fazer o disparo? E aí então eu poderia aumentar o trabalho muscular desse paciente para iniciar a ventilação, né, para fazer o disparo espontâneo? Então, monitorizar também se esse paciente está conseguindo gerar drive respiratório, se aquele PIP, quando eu coloco em pressão suporte, ele não está dificultando o disparo, isso também vai ser fundamental para você escolher se você deixa um paciente com PIP de 10 em pressão suporte. Lembre-se o seguinte, o PIP tem efeitos benéficos, ele mantém o alvéolo mais aberto, ele melhora a complacência, e isso inclusive pode ser favorável, né, você manter um PIP um pouco mais elevado enquanto o paciente está em pressão suporte. Mas por último, não podemos esquecer de que se eu tenho um paciente em pressão suporte com PIP elevado, quando eu pensar em extubar, eu tenho que fazer o desmame do PIP. Porque se esse paciente está lá em pressão suporte, mas ainda precisando de altos níveis de PIP, ele não vai poder ser extubado. Beleza, pessoal? Eu espero que essa dúvida aí tenha ajudado a você pensar um pouquinho sobre ventilação mecânica, a você ser melhor na sua prática clínica. Se você tem dúvida também, eu te convido a mandar para mim aqui no canal Apollo Fisioterapia, que nós vamos fazer um vídeo e que vai tentar te responder a dúvida e tirar a sua dúvida aqui no nosso canal. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.